Olá pessoal, vamos lá para mais uma aula de história, a segunda parte do conteúdo é o Oriente Médio, né? Sobre o Oriente Médio, próximo, sociedades, reinos e impérios. E essa segunda parte a gente vai começar com os persas. Falamos do Egito e tratamos da Mesopotâmia e Egito, falamos do Crescente Fértil, com a formação das civilizações nesse Crescente Fértil, e ainda dando continuidade à formação de civilizações no Crescente Fértil, vamos falar agora dos persas. Do magnífico Império Persa. A formação da civilização persa consequentemente do Império Persa é na região que hoje conhecemos como Irã, pessoal. O Irã, o povo Irã que hoje está sofrendo muito com a pandemia do coronavírus. Esse povo ele é de origem persa, não é de origem árabe, é de origem persa. Que às vezes a gente acha que todo mundo que vive no Oriente Médio é árabe. Não, não é todo mundo do Oriente Médio que é de origem árabe. Tá certo? Vamos lá. A formação dos povos persas, os povos são de indo-europeus, do Cáucaso. Durante algum tempo foram dominados pelos Medas e habitantes do Planalto iraniano. Né, do Planalto iraniano. Eles foi em 700 a.C. Os habitantes das cidades persas como Passárgada pagavam tributos aos Medas. Em meados do século 6 a.C., coube a Ciro II liderar a expansão dos persas, vencendo os Medas, conquistando Babilônia, Síria, Palestina e os povos da Ásia Menor. Era o início do grande império persa da dinastia Aquemenida. Galera, é o seguinte, sobre os persas, o Império Persa, a gente precisa se situar da seguinte maneira. Os persas, eles foram povos que foram um conjunto de povos, não foi somente um único povo. Teve um papel fundamental no sentido da consolidação do Império Persa, um líder chamado Ciro II, onde ele expandiu mais ainda o Império Persa. O sucessor de Ciro, Cambises II, comandou uma expansão persa, chegou a conquistar até o Egito. Dário I ampliou mais ainda o império, dando continuidade, né, o sucessor, Dário I. Conquistou até partes da Índia. A administração do império, pessoal, foi centralizada em Susa, mas se baseou-se nas satrápias. O que era satrápias? Isso é importante se entender o que é o Império Persa aqui. O Império Persa ele se constituiu e se organizou, o seu Estado se organizou administrativamente, entendendo que esse império foi vasto, enorme, a partir, pessoal, de províncias governadas por funcionários leais ao soberano. Muito semelhante até mesmo ao que aconteceu com o Império Romano. O que foi o Império Persa? Porque ele conseguiu se estruturar, se organizar, se expandir, bater de frente com os gregos e por aí vai. Derrotar os gregos em muitas regiões. Por quê? Porque eles tinham um nível de organização que baseou na chamada satrápias, criada por Dário I, províncias governadas por funcionários leais ao soberano, os sátrapas. Para o abastecimento de gêneros alimentícios, o deslocamento de tropas e o grande comércio, foram construídas estradas do Egito à Índia e à China. O comércio foi estimulado pela introdução de moeda de ouro. Os persas tentariam ainda dominar a Grécia, uma aventura que se mostrou desastrosa para o Império Persa, porque ocorreu muitas derrotas, né, nessa região aqui. Basicamente, sobre o Império Persa, é bom se situar, o Zaratustra, né? Não, Zaratustra é Mesopotâmia. Mas sobre o Império Persa é bom se situar, Zaratustra é uma religião. É bom se situar sobre isso da seguinte maneira, pessoal, de que eles tiveram um papel interessante porque eles conseguiram ter uma administração coesa, de expansão, né? E de domínio, até mesmo de montar estratégias de abastecimento de comércio e por aí vai. E formou-se um grande império, um grande exército, na verdade, né? Que conseguiu dominar
boa parte da região, né, da Ásia Menor, né, uma parte do Oriente Médio, por aí vai. Próximos povos que também vêm dessa região aqui do chamado Crescente Fértil é os hebreus, o reino do povo eleito. Em primeiro lugar, a concepção dos hebreus, eles defendem uma perspectiva, e aí vai consolidar posteriormente a religião judaísmo, eles vão construir a religião judaísmo, que vai ser a primeira religião monoteísta da história, né? Da história universal das religiões, e que vai se defender do ponto de vista político, ideológico, de que o judaísmo tem como elemento fundamental a crença de um único Deus, invisível e indivisível, criador do mundo e de todas as coisas. Os hebreus tinham a crença de serem eles o povo eleito, dentre de todos os demais povos, para honrá-lo. A concepção e a crença deles era de que eles eram o povo eleito por Deus. E eles eram o povo eleito por Deus, então eles iam construir algo para Deus, ia gerir e construir uma sociedade aos moldes das perspectivas do judaísmo. Tá bom? Eles são de origem semita, o povo dele. O tronco linguístico é o hebraico, o aramaico e o árabe, entre outras línguas. Segundo a tradição bíblica, descendia de Sem, que é o filho primogênio de Noé. Olha toda a tradição aí dos hebreus, de onde vem, quais são as línguas e por aí vai. Eu acho que o grande patriarca e fundador da perspectiva organizacional e judaica da formação dessa sociedade foi Abraão, natural da cidade de Ur, na Mesopotâmia. Olha aí, ó, a relação com a Mesopotâmia. Esses indivíduos, esses povos estão constituídos em que reino? Reino que já estudamos aqui, né? Que reino não, perdão. Em que civilização? Civilização mesopotâmica, pessoal. Cadê a sociedade hidráulica? Enfim, na Mesopotâmia, nessa região, vários povos estão se constituindo nessa região da Mesopotâmia, a região da Mesopotâmia não é um império, onde se constituiu vários reinados, tá bom? É depois que surge o Império Babilônico. Mas voltando para os hebreus, que vai ter impasses, né, entre o Império Babilônico e a formação dos hebreus. Assim, Abraão é considerado o patriarca que fundou a linhagem hebraica, migrado da Mesopotâmia para Canaã, que é a cidade sagrada, né, o território sagrado, que é na Palestina, onde seria erguido muito mais tarde o reino hebreu. Descendem de Abraão as 12 tribos, unidades patriarcas, fixadas na Palestina, cujas mais importantes e duradouras foram as de Benjamim, Judá e Levi. No tempo de Moisés, uma coisa que quando se pensa no povo hebreu, a gente pensa logo na história da Bíblia, quando se trata de Moisés, né, da qual esse homem um discípulo de Deus, um grande discípulo de Deus, um grande discípulo da crença no Deus único, ele foi encarregado de libertar o povo hebraico das garras do Império Egípcio. Né? Essa é a grande marca. Temos que destacar da seguinte maneira: não foi o Império Egípcio que chegou, pegou esse povo e escravizou. Não foi mais ou menos não foi dessa maneira. Ocorreu um processo de migração voluntária de hebreus para o delta do Nilo, autorizada pelo faraó, que quando posteriormente o Império Egito vai começar a tributar, né, esses povos e depois obrigar a trabalhar nas obras para o faraó. E isso que vai ficar delicado para o povo hebreu, porque vai ficar submetido à ordem do Império Egípcio, do faraó. Aí essa situação dos hebreus é narrada na Bíblia como cativeiro do Egito, né? Que aí depois Moisés vai libertá-los, né? Moisés é atribuído o papel de legislador do judaísmo, incluindo a redação do Pentateuco. Isso aqui é histórico, a gente precisa lembrar disso, que é um grande documento histórico, os 10 Mandamentos. Porque não é somente uma lei, não é somente
mandamentos religiosos, mas vai ser base para a lei das organizações, para a organização, para o governo hebraico, para os governos, para a formação do Estado hebraico, para a formação dos governos hebraicos e por aí vai, que é os 10 mandamentos. O reino hebreu. A formação do Estado hebreu não foi imediata, pois houve conflitos. Os maiores ocorreram entre as tribos do norte que formariam posteriormente o reino de Israel e a do sul, a do reino de Judá. Para muitos historiadores, os hebreus do norte eram mais abertos às influências do politeísmo dos povos vizinhos, enquanto do sul eles eram monoteístas radicais. O reino de Judá ele era muito mais radical, enquanto o reino de Israel ele era mais flexível e entendia a dinâmica da relação dos povos na região. No século IX a.C., o Estado hebreu surgiu com 12 tribos aceitando Saul, a tribo de Benjamim, como rei, em decorrência das extorsões de juiz Samuel. A falta de união política aumentava os riscos de os hebreus serem dominados pelos povos vizinhos, como os filisteus. O reino hebreu abrangia uma estreita faixa de terra que se estendia desde o sul, no atual Líbano, até a península Sinai, e do mar Mediterrâneo até o rio Jordão. No reino de Israel, destaca-se o jovem guerreiro Davi. Aí vai falar sobre a história de Davi, porque a história de Davi é bíblico, tem um fator bíblico também, mas tem um fator político nesse contexto, de que ele consegue derrotar os filisteus sob a liderança de Golias, e que isso é um grande marco da ruptura de um possível domínio, né, dos filisteus na região. Assim, o reino de Israel foi fortalecido. Jerusalém se consolidou como centro administrativo e um poderoso exército foi formado. Nesse tempo, o reino passou a ser respeitado pelos estados vizinhos e controlar as rotas comerciais importantes. Em decorrência dessa reorganização interna, o reino hebreu pôde expandir seus domínios, agregando terras ao leste do Rio Jordão, ao sul da Fenícia e parte da atual Síria, colinas de Golã. Davi também reforçou o judaísmo entre os hebreus, enfrentou, fortalecendo mais ainda a religião monoteísta, né? Enfrentou a conspiração do filho Absalão e tornou-se Batsabá uma das suas várias esposas ou concubinas. A lei judaica na época, curioso, né? Apesar de defenderem terem elementos hoje dentro do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, não do islamismo, mas do cristianismo e do judaísmo, uma única esposa, mas nessa época, por conta de fatores determinados, por conta de um determinado contexto histórico, cultural, da qual se permitia outras mulheres. Dessa união nasceu Salomão. Aí, após o grande reino de Davi, vem o reino de Salomão, pessoal. Esse reino de Salomão, ele vai ficar conhecido para os reinos hebreus. Aqui vai falar um pouco dos reinos hebreus de Judá e de Israel. O reino de Israel é do norte e o reino de Judá é do sul, né? O reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Judá ele era muito mais ortodoxo, né? E o reino de Israel ele era muito mais flexível, entendia a dinâmica das relações com os outros povos. Então, voltando para o reino de Salomão, a grande marco dele foi o processo organizacional de justiça, né? Ele assumiu o governo por volta de 965 a.C., ordenou a construção do Templo de Jerusalém, mandou construir grandiosos palácios com recursos fiscais arrecadados no comércio. Foi a parte mais, vamos dizer assim, próspera no sentido do fortalecimento das infraestruturas do reinado, né, do reinado dos hebreus. Submeteu ainda os hebreus do norte a trabalho forçado, isentando de impostos naturais de Judá ao sul. O reino dividido. Com a morte de Salomão, por volta de 920 a.C., hebreus se dividiram. O reino de Israel, ao norte, não resistiu aos assírios, o domínio do povo mesopotâmio, em 722 a.C., comandado por Sargão II. O reino de Judá, ao sul, também enfraquecido, tornou-se tributário do Antigo Egito. Quem dominou essa região? O Antigo Egito, pelo faraó Shekonk. Em
Em 587 a.C., a cidade sagrada dos hebreus caiu de vez, conquistada pelo reino da Babilônia, aí dá fim à estrutura do reinado hebraico, né? O célebre cativeiro da Babilônia, que somente atingiu os hebreus do sul, perdurou até 539 a.C., ano em que a cidade foi tomada pelos persas e os hebreus foram autorizados a regressar para suas terras. Dando continuidade, outro povo é os fenícios, pessoal, para depois passar a atividade. Os fenícios, a grande marca deles foi o povo navegador, porque os seus reinados se estruturaram a partir das atividades econômicas no mar Mediterrâneo, a partir de navegações e intenso comércio. Não era um império. Os fenícios era constituído por diversos cidades-estados. Cada estado tinha sua legislação, seus governantes e suas leis. Não havia uma unidade política entre essas cidades-estados, tá bom? Essa sociedade floresceu lá no século V, no século X, 5 a.C. Destaca-se as grandes cidades de Sidon, Tiron e Biblos. Essas cidades se constituem aqui, ó, nessa região. Cidade de grande e forte comércio. Fazia relação principalmente com o Império Persa. Grande característica dos fenícios foi o comércio marítimo no Mediterrâneo, principalmente com a intensa construção naval, né, navios de cedro, madeira abundante na região. Fizeram a glória dos principais reinos marítimos, né, da Antiguidade Oriental. Os fenícios eram politeístas, o deus Baal, o senhor da chuva e do trovão, da agricultura, era forte nisso. A escrita fenícia possui um jeito próprio, um tipo fonético, considerado uma das mais avançadas entre os sistemas alfabéticos do Oriente Próximo. Comparando com o grego e com o latim, pessoal, a origem latina, e também de origem grega e latina, a sua estrutura linguística. Diversos entrepostos comerciais foram fundados na bacia do Mediterrâneo. Por isso, desde o século V a.C., os fenícios entraram em conflito com os atenienses. A autonomia das cidades fenícias pode ser parcialmente resguardada graças a uma série de alianças e ao papel de seus mercadores no abastecimento de vários impérios mesopotâmicos e do Egito. Ainda no século X a.C., pessoal, o governante de Tiro estabeleceu parceria com o reino Salomão de Israel, organizando uma expedição ao Mar Vermelho. Mais tarde, os fenícios estabeleceram alianças com assírios, babilônicos, coisa que eu citei na estante, e sobretudo com os persas, né, com o grande império persa. Mas as suas cidades passaram a pagar tributos aos grandes impérios. E isso começou a enfraquecer sua autonomia política por parte dessas cidades, né? A aliança com os persas foi a mais sólida, porque os fenícios e os persas tinham os gregos como inimigos em comuns. O processo de expansão, pessoal, fenícia do Mediterrâneo, foi notável. Navegaram na parte ocidental, fundando colônias mercantis no norte da África. Se expandiu a lógica dos fenícios, de organização, né? A contabilidade surge aí também, do ponto de vista da organização do comércio. Intensificou as rotas marítimas de comércio. A mais famosa cidade fenícia do Mediterrâneo Ocidental foi Cartago, a atual Tunísia, fundada em 814 a.C. Alguns historiadores chegam a sugerir que os fenícios teriam navegado pelo Atlântico e chegado até a América. Mas até hoje isso não tem nenhuma comprovação, não tem nenhuma hipótese que iria ser real. Deve-se destacar aqui, ó, quais foram as regiões. Existe é bom a gente fazer sempre conexões com os conteúdos. Aqui é o quê? Idade Antiga. Idade Antiga, não é isso? Nós estamos falando de história antiga. Idade Antiga. A grande expansão comercial, né, que depois vai dar frutos lá com as grandes navegações na Europa, no século XV, século XVI, é na região da Península Itálica e na Península Ibérica, com a Espanha, Portugal e Itália. Não é isso? Lá no século XV, século XVI, Idade Moderna? Essa região é de frente a qual região? A região que foi dominada pelos fenícios a partir em que seu grande destaque foi a construção naval e o comércio marítimo, né? Esse foi um destaque. O que eu quero dizer com isso é que alicerces sociais, culturais e econômicos
fomentou posteriormente, anos depois, muitos anos depois, que porque a história não se apaga, os aspectos culturais da história, as relações, a dinâmica, o que se constrói do ser humano, não se apagam de um dia para a noite. Então, todo o fruto que todo o resultado que os fenícios deram nessa região refletiu também para a Europa, que posteriormente, na Idade Moderna, vai resultar nessas grandes navegações e por aí vai. Não estou falando que é a mesma coisa, não estou falando que é igual, mas eu estou falando que há resquícios de aspectos culturais, sociais, das relações, da prática comercial, do domínio, que foram frutos dos fenícios. Olha como as coisas são interligadas. As coisas, história não é isolada, os conteúdos de história não são isolados, são interligados. Bom, pessoal, para finalizar, fazer a velha atividade, né? Responder as 10 questões dessa vez e depois, né, iremos corrigir. Tá bom? Essas 10 questões aqui. Então é basicamente isso. Então até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal.